Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 23, quinta-feira. Vamos continuar com a nossa revisão aí, pessoal. Paramos na página 330. Intensificação do efeito estufa. Tá? Então aí ele tá dizendo, pessoal, tá falando aí como, né, que o ser humano faz com que como que a ação, né, as ações do ser humano faz com que Frederico faz com que aumente, né, esse efeito estufa. Pera aí, pessoal. Olha aqui, ó, para quem quer conhecer Frederico, seu Frederico, ó, fala oi, Frederico. Oi, oitavo B. Frederico festosa, por isso que ele tá assim, né? Porque tava muito quente. Agora que ele já se apresentou, ele vai ficar quieto para continuar a minha aula, né? Tchau, pessoal. Vai. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Então, vamos ver o que ele está falando aí, ó, página 330. Intensificação do efeito estufa. Antes da interferência antrópica na emissão de gases para a atmosfera, a emissão dos gases do efeito estufa ocorria apenas por meios naturais, havendo maior equilíbrio entre a radiação que entrava na atmosfera e a que saía dela. No entanto, nas últimas décadas, a quantidade desses gases se elevou de maneira acentuada em todo o planeta. Isso se deve principalmente ao aumento na emissão de gases do efeito estufa gerados pelo uso acentuado de combustíveis fósseis. Aí na página 331, continuando aí, o gás que apresentou um aumento a nível preocupante em sua emissão foi o CO2. As crescentes atividades industriais e a quantidade de veículos em todo o mundo impulsionou a utilização de combustíveis fósseis que, anualmente, em sua combustão, emitem toneladas de CO2 à atmosfera. Em virtude da capacidade de absorção do dióxido de carbono pelas plantas para a realização da fotossíntese, as florestas têm grande importância no controle da quantidade desse gás na atmosfera. O desmatamento, entretanto, reduz a quantidade de CO2 absorvida e faz com que seus níveis na atmosfera não sejam reduzidos. O gás metano, CH4, e o óxido nitroso, N2O, também tiveram um excessivo aumento na atmosfera. Apesar de o metano ser emitido naturalmente pela flatulência de ruminantes, o crescimento da pecuária tem resultado em quantidades muito superiores de gado, fazendo com que, consequentemente, a geração do gás seja maior. Outro fator que aumenta a produção de metano é a liberação de esgotos e descarte do lixo sem tratamentos adequados. O dióxido nitroso é emitido principalmente pela agricultura, que se expande a cada ano sobre áreas de vegetação natural. A utilização de fertilizantes nitrogenados aumenta a produtividade das plantações, mas aumenta também a emissão do gás metano. Então, nessa parte aí, pessoal, essa página vocês não precisam grifar nada. Então, ele está falando aí, né, como que o ser humano intensifica esse efeito estufa, né? É claro que tudo isso que nós falamos aí, pessoal, para tudo isso existem leis ambientais, né? Só que existem leis ambientais que deveriam ser mudadas, leis ambientais que na realidade elas só existem no papel, tá? Tudo isso questões políticas, né? São leis assim que passam, por quê? Porque tudo isso daí interfere economicamente no país, né? Vamos lá para a página 333. Mudanças climáticas globais. Eu quero que vocês grifem aí, pessoal, os dois primeiros parágrafos aí.
onde ele diz: a crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera fez com que cientistas notassem que a temperatura média no planeta passou a ser mais elevada em relação a medições realizadas em anos anteriores. Como ocorre maior absorção da radiação infravermelha, a irradiação sobre a superfície terrestre e, consequentemente, sua temperatura média aumentam, causando mudanças climáticas globais, descritas por alguns como aquecimento global. Então, vocês vão grifar esses dois aí, tá? Então, é claro que esses gases vão interferir nessas mudanças climáticas que ocorrem, né, em todo o globo terrestre, tá? Aí na página 334, nós temos aí consequências das mudanças climáticas globais. Nós temos várias consequências aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aí várias consequências. Vamos ver alguma delas aí, ó. Derretimento de geleiras. Com maiores temperaturas, as geleiras de todo o mundo estão derretendo e causando grandes alterações nos ecossistemas, em especial no Ártico. Estima-se que, em algumas décadas, o gelo não exista mais no Oceano Ártico. Então, isso é péssimo, né, pessoal? Acaba as geleiras, o que acontece? Vai aumentar o nível dos oceanos, né? Então, aumento do nível dos oceanos, tá lá, mais um efeito, que é consequência do derretimento de geleiras. O derretimento das geleiras localizadas no mar não causa um aumento do nível de água. Por sua vez, as mudanças climáticas globais têm causado derretimento de geleiras continentais, que escorrem para o oceano, aumentando então seu volume. Outro fator que aumenta o nível do mar é a crescente de seu volume, causado pelo aquecimento da água. Então, pessoal, na realidade, derretimento de geleira e aumento do nível dos oceanos estão interligados, né? Uma outra consequência dessas mudanças de clima aí no globo terrestre, prejuízo à vida costeira. Com o aumento do nível dos oceanos, a água invadirá as áreas costeiras, alcançando moradias e causando inundações, erosão e salinização de rios e outras fontes de água doce, como os lençóis e aquíferos subterrâneos. Os seres vivos que habitam essas áreas perderão habitat, podendo até ser extintos, o que causará grandes desequilíbrios ambientais. Áreas agrícolas próximas ao litoral também serão perdidas, acarretando sérios prejuízos aos seres humanos. Pessoal, esse prejuízo à vida costeira é muito importante isso, pessoal. Isso deve ser evitado. Eu não sei se eu comentei com vocês que aqui no Brasil nós temos uma cidade no Nordeste, uma cidade litorânea, que a previsão é que daqui a 5 anos essa cidade seja extinta. Ou seja, uma cidade no litoral, a cidade toda será extinta, porque a água do mar ela vai avançar e ela vai cobrir toda a cidade. Então, o que acontece? As pessoas vão ser retiradas dali, mas e os animais que vivem ali? Esse tipo de coisa pode ocorrer até a extinção de determinadas espécies, tá? Então, é assim um prejuízo e tanto. Uma outra consequência aí, acidificação dos oceanos. Isso também, pessoal, a acidificação dos oceanos significa o quê? Que os oceanos vão se tornar ácidos e nós sabemos que toda a vida marinha
né? Todos os animais marinhos, eles possuem, né? Todos não, mas 80% deles possuem uma, uma cobertura, né? Uma proteção no corpo, e essa proteção, ela, ela é carbonato de cálcio, tá? E o ácido, ele corrói esse carbonato de cálcio. Então imagine a perda de vida marinha que a gente pode ter. Então vamos ver lá. Essa acidificação dos oceanos, eu quero que vocês grifem esse parágrafo todo, tá, pessoal? Vamos ver o que ele está dizendo ali. O dióxido de carbono é dissolvido nos oceanos e, ao se combinar com a água, dá origem ao ácido carbônico. Com maior quantidade de CO2 na atmosfera, mais gás se dissolverá na água, tornando-a ácida. O ácido carbônico é capaz de dissolver o carbonato de cálcio, componente de carapaças e conchas de organismos marinhos. Grifem isso daí também, pessoal. Sim, um outro fator muito importante aí nesse prejuízo à vida costeira, pessoal, quando a gente diz que o derretimento de geleiras pode aumentar o nível de oceanos, aumentando o nível de oceanos, pode aumentar o nível do mar. Mas o que acontece? Pode afetar os rios, né? Que é água doce, que nós já temos tão pouco no planeta, e pode se tornar, pode ser contaminado. Contaminado não, pode receber uma quantidade expressiva, né, de sal, né, e se tornar inviável, né, deixar de ser água doce, né. Temos mais duas consequências aí, pessoal, das mudanças climáticas. Vamos esperar aí, né? E operador de máquinas. Interessados deverão entregar currículo na Copa Matriz ou enviar e-mail administrativo Pronto, podemos continuar. Então, desequilíbrios no clima. Com mais calor no ambiente, o clima da água fica acelerado, interferindo nos padrões climáticos e meteorológicos existentes. Como resultado disso, podem ocorrer eventos extremos no planeta com maior frequência, como aumento de ondas de calor, secas, inundações, tempestades, incêndios florestais, furacões e tornados. Danos aos ecossistemas. As alterações no clima causadas pelas mudanças climáticas globais prejudicam os seres vivos que habitam os ecossistemas afetados, pois eles deixam de estar adaptados a tais locais. Muitas espécies de animais, vegetais e fungos podem não ser capazes de se ajustar a essas modificações rápidas, sendo levados à morte, o que pode causar, em alguns casos, a extinção de espécies. Então, pessoal, vocês até têm aí, né, a foto de um urso polar, né? Certamente vai perder o seu habitat no Polo Norte, tá? Então, nós já estamos aí, pessoal, na página 336. Ele diz lá algumas ações, né, para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa. Então ele está dizendo lá a redução na emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera, as emissões naturais desses gases, como as causadas pela erupção de vulcões ou pelo ciclo normal da água e do carbono, não podem ser reduzidas, mas aquelas geradas pela ação antrópica precisam ser controladas. Então aí ele está falando sobre o protocolo de Kyoto, sobre o Acordo de Paris, que nós falamos sobre isso durante as aulas, né? Que são acordos que os países, né, se unem para poder tentar diminuir
a emissão dos gases de efeito estufa, tá? Infelizmente, pessoal, os países não têm conseguido, nenhum país tem conseguido atingir essa meta, infelizmente, tá? Até agora não conseguiu. Muito pelo contrário, a pesquisa que foi feita agora um mês atrás, foi detectado que houve um aumento da temperatura. O que era para ser diminuído, infelizmente houve um aumento. Não tão expressivo, mas acho que foi um aumento de 1, não sei o que lá, 1,8 se não me engano, isso em graus Celsius, né? Mas o que é bastante, tá? A gente pode falar assim, só 1,8 é pouca coisa. Não, pouca coisa se a gente for determinar em outros padrões, mas para aquecimento global é muito, tá? Então, esses acordos aí, esse protocolo de Kyoto, o acordo de Paris, não está resolvendo muita coisa, tá? Como nós podemos ajudar? Então, existem várias coisas, né, várias atitudes que nós podemos ter para poder tentar minimizar, né? É a população realmente, pessoal, que vai poder resolver isso daí, né? A gente pode fazer o quê? Produzir menos lixo, né? E o lixo que a gente produzir, a gente deveria ser todos com coleta seletiva, né? Tal, para poder não ser jogado tudo isso em qualquer local, como nós temos aqui na nossa cidade, né? Que vai gerar a fermentação desse lixo ali no solo, vai gerar gases, né? Que são poluentes. Então, em relação ao lixo, nós poderíamos fazer isso, mas depende de quê? Do poder público, né? Utilizar mais transporte público, menos transporte não poluentes, né? Como usar bicicletas, né? Ou até mesmo andar mais a pé também iria resolver, né? Utilizar menos a queima de combustível fóssil, né? Em cidades pequenas como a nossa ainda dá pra gente fazer isso, né? O pessoal andar mais de bicicleta, ou então ir e voltar da escola a pé, né? Além da gente estar fazendo atividade, a gente ainda está fazendo um bem ao meio ambiente, né? Consumir produtos e mercadorias produzidos no local, porque a partir do momento que você consome os produtos do local próximo à sua residência, próximo à sua cidade ali, o que acontece? O transporte, né, é muito pequeno. O trajeto do transporte do local onde é produzido para o local onde é vendido é muito pequeno, então vai diminuir a queima do combustível fóssil, porque esse transporte é feito através de quê? Veículos, né? Automotores, então vai queimar combustível fóssil. Então existem algumas medidas aí que podem ser tomadas. Uma outra medida que eu acho assim tão simples e que ajuda tanto o meio ambiente e ajuda até a nossa saúde, né? São em relação às queimadas. A gente vê tanta gente queimando lixo no quintal, pessoal. Tanta gente que tem esse costume. Isso agride imensamente o meio ambiente, tá? Não é só as grandes queimadas que vai agredir o meio ambiente. Qualquer fogueira que você faça ali, qualquer queima de lixo que você produz ali, você vai estar produzindo gases tóxicos. E isso vai fazer mal para o meio ambiente e vai fazer mal para a sua saúde, que você vai estar respirando esses gases que são produzidos ali. Então, ou seja, são atitudes simples. Às vezes quando eu vejo alguém queimando lixo lá no quintal, eu chego e falo para a pessoa. Goste ou não, eu falo. Tanto que meus vizinhos, ninguém queima lixo não, porque sabe que se queimar, eu tô ali. Vou lá e já falei.
para um determinado vizinho meu. Vou denunciar porque a denúncia cabe multa. E parece que as pessoas só entendem quando mexe no bolso, né? Então, sejam só atitudes assim que a gente pode tomar, tá, pessoal? Deve, pode, tá? A gente não tem que deixar só para o poder público resolver isso. Nós, como população, nós temos o dever de tomar determinadas atitudes, tá? Eu não sou ambientalista, mas eu procuro fazer a minha parte em relação ao meio ambiente. Tá, então nós vamos começar aí a unidade 4, meteorologia, tá? Na página 347. Uma parte bem interessante. Ele está falando ali que meteorologia é a ciência pela qual são estudados os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre. São analisados os processos físicos e químicos que ocorrem nas camadas da atmosfera e fornecidas informações periódicas sobre eventos naturais, locais ou globais e suas variações. Por meio da meteorologia, é possível identificar e estudar as características do tempo atmosférico. Essa ciência é complementar à climatologia, pois ambas estudam de maneira distintas os fenômenos atmosféricos, com a diferença de que a meteorologia concentra-se nos fenômenos atmosféricos imediato e a climatologia se dedica ao estudo dos fenômenos em longo prazo. Então aí, pessoal, ele só está dizendo aí para a gente poder, só está dando uma noção, né, do que é meteorologia, e o que é importante é a gente conseguir distinguir o que é clima e o que é previsão de tempo. Previsão do tempo, pessoal, são as previsões feitas num curto prazo, tipo a previsão para hoje na nossa cidade. Temperatura não sei de quanto lá, tipo 35 graus, umidade relativa do ar 15 graus, que é o que está acontecendo nesses últimos dias, né, pessoal? A umidade relativa do ar está baixíssima, né? Isso é péssimo para nós. E a climatologia, ela é feito um estudo durante um longo período de tempo, mais ou menos em média 30 anos. E aí ela determina, né, qual é o clima daquela região. Tipo, qual é o clima da região centro-oeste, que é a região que nós vivemos, tá? Então isso é determinado para que a gente chegue a ter, não, fala assim, ó, o clima da região centro-oeste é um clima seco, né? Tal, semiárido, sei lá o que. Para determinar qual é o clima de uma região, a climatologia leva em média 30 anos, tá? Então aí, pessoal, dessa página 347, grife o primeiro parágrafo aí, meteorologia até suas variações. Grifem essa parte aí, tá? Aí nós temos, na página 348, tempo atmosférico. Pessoal, esse tempo atmosférico aí vocês vão grifar o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, tá? O segundo parágrafo ele começa dizendo lá: como estudado, o clima é conjunto de estados atmosféricos ocorridos em uma região específica ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Que eu disse, clima, né? O tempo atmosférico, por sua vez, é o conjunto das condições atmosféricas de determinado local em um período mais curto, geralmente de horas, dias ou semanas. O conjunto de informações sobre o tempo ao longo dos anos é utilizado para estudar não posso pegar agora, estudar e definir o clima. Frederico. As condições que determinam o tempo estão em constante mudança e interferem no dia a dia de todos os seres vivos.
Elas são determinadas por alguns parâmetros, como temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, precipitação, vento, nebulosidade, frentes e nuvens. Então, pessoal, esses aí nós vamos começar a ver aí, né? Então, aqui ele está determinando tempo atmosférico e clima, tá? Meu Deus. E vocês vão grifar aí o segundo parágrafo todo e o terceiro parágrafo, tá? Segundo e terceiro parágrafo. E na próxima aula, nós vamos terminar essa revisão aí, falando sobre as estações meteorológicas, que são os locais aonde os cientistas trabalham, né? Para poder ter essa previsão aí, tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua aqui, tá? Beijo a todos. Na próxima aula continuaremos.